Fala pessoal que vai fazer Enseja, eu sou a Mafê e estou aqui com o Matheus, gerente pedagógico do Descomplica, para falar sobre priorização com vocês. É muito importante que vocês saibam, na reta final do Enseja, priorizar o que estudar e por isso convoquei o Matheus, ele fez uma mega pesquisa para dizer quais são os tópicos que mais caíram no Enseja nos últimos anos, o que você tem que focar na hora do estudo, certo? Isso mesmo, Mafê, nesse vídeo a gente vai trazer disciplina a disciplina quais são os tópicos que sempre ou quase sempre aparecem na prova do Enseja e agora na reta final é hora de você focar nesses tópicos para estudar e garantir o seu diploma. Show! Gente, olha só, então pega papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai falar agora. Qualquer coisa você vai e volta o vídeo e também não deixa de dar o seu like nesse vídeo, se você curtir, deixar nos comentários aqui embaixo o que você quer ver no canal do YouTube do Descomplica. Não esquece também, obviamente, de se inscrever no canal para poder receber esse conteúdo que você vai pedir, né? Então, vamos para a primeira disciplina, qual é? Matemática. A matemática acontece na parte da manhã, né? 30 questões só de matemática, lembrando que cada área de conhecimento são 30 questões, matemática é uma área independente. Aparece muita aritmética básica, por mais que esse nome seja estranho e feio, a aritmética básica nada mais é que soma, subtração, multiplicação e divisão. Ah, é básico mesmo. É básico, é muito tranquilo. Você consegue ler o texto, fazer as operações e marcar a opção correta. Então, assim, são as questões que você vai garantir. Falando assim, parece até, né, que é simples, entendi. Outro tópico que aparece bastante na prova de matemática é leitura de gráfico. Aí já pegou um pouco... Leituras de gráficos. Você conseguir, com o seu conhecimento de mundo e com o seu conhecimento sobre gráficos, olhar para aquele gráfico e entender o que aquele gráfico está querendo te dizer. Se ao longo dos anos o desemprego do Brasil aumentou, se ao longo dos anos o desemprego do Brasil diminuiu, se ao longo dos anos o salário aumentou daquela população ou diminuiu, se o desmatamento aumentou. Estou dando alguns exemplos, tá, de possíveis gráficos que possam vir a aparecer. Aí tem aquele gráfico de pizza, que é uma bolinha. Exato. Tem o gráfico de barrinha, ou de coluna ou de barrinha. Tem o gráfico de linha, que é, né, geralmente para subidas e descidas no mercado financeiro. A função de um gráfico, basicamente, é essa, de passar informações sem precisar de redigir um texto, né? Então, se você... Exato, você com uma imagem você consegue identificar basicamente ali a tendência do comportamento daquela cidade, ou daquele país, ou daquela população. Maneiro. Né? Então a dica que eu já te dou desde agora é, viu um gráfico no jornal, viu um gráfico na televisão, seja em pizza, seja em barra, dá uma olhada, tenta entender, não é essa questão ainda. Provavelmente não vai ser aquele gráfico, mas se você conseguir entender aquele gráfico, e aí se for uma notícia no jornal, vê se o que o repórter está falando faz sentido com o que você pensou sobre aquele gráfico. Quando você vê no jornal, né, no jornal impresso ou numa revista, tenta identificar o que o gráfico está querendo te dizer, e aí sim vai ler a notícia e ver se faz sentido com o que você leu, Maneiro. que bateu. Muito bom, boa dica. Então já temos dois tópicos que sempre caem muito comumente em matemática. Acabou, é isso? Não. Muito importante também, aparece sempre regra de 3, que é a nossa proporcionalidade, né? Basicamente a regra de 3, ou seja, algo está crescendo numa proporção que outra coisa também está crescendo. E aí a famosa regra de 3, que é importante estudar, bastante exercício, porque vai vir a aparecer na sua prova. Entendi. Regra de 3 é aquele negócio que você bota fração igual fração, aí você multiplica cruzado. Exato, Show? Mafê. Ai, gente. Então, ó, essas 3 dicas da matemática. Regra de 3, bastante exercício, tá? Os gráficos, a partir de agora, qualquer gráfico que aparecer na sua frente, você vai tentar identificar antes de ler a notícia. Exato. E aritmética, calculadora bloqueada até o dia da prova. Só fazer conta de cabeça. Vai no mercado, calcula o troco de cabeça e vê se vai dar certo. Entrou no ônibus, vai dar R$10, tenta fazer o troco de quanto você tem que receber do trocador. Nossa, amei essas dicas. É a forma que você vai treinar. Boa. Matemática, então, 3 tópicozinhos. 3 tópicos. Beleza. Pessoal, não dá pra pensar em matemática sem pensar em exercício. No nosso curso preparatório do Enseja, a gente tem muito exercício acoplados às nossas aulas de teoria. Então, todos os nossos módulos, ou seja, as nossas aulas, são um conjunto entre teoria e exercício. Então, fazendo os exercícios, você vai ter mais noção do que você sabe e o que você não sabe. Quer assinar? Quer ter acesso a isso? A gente tem um link aqui embaixo com um desconto para você que está vendo esse vídeo. Clica aqui. Vamos falar de linguagens? Vamos. Linguagens a gente tem, além da redação, que a gente vai falar um pouquinho depois, a gente tem, aparece sempre, textos verbais e não verbais.
E aí, você lembra o que é textos verbais e não verbais, Mafê? Isso eu lembro porque no matemática não é muito minha praia, mas texto verbal e não verbal eu lembro. O texto não verbal é aquele que justamente não tem palavras, são imagens, signos, ícones que passam uma mensagem sem precisar de novo de palavras. Tipo gráfico em matemática, só que Exato. em linguagens, né? É uma charge. Quando você vê uma charge, nada mais é que um texto não verbal. Você consegue atingir o objetivo da charge, que muitas vezes é o humor, sem necessariamente você ler uma piada ou você ver uma história ou algo do tipo, que é característica do texto verbal. No texto verbal, sim, a gente tem parágrafo, frases, orações, e aí constrói um sentido baseado nas palavras, né? O texto não verbal é isso. Você identificar o sentido pela imagem. Um exemplo bom de texto não verbal também são as placas de trânsito. Exato. Que é só ali, a seta, o Ezinho, você sabe que não pode estacionar, né? Justamente. Essa coisa assim. A gente não pode esquecer que também tem o texto híbrido, que é o que mais aparece. Porque o texto híbrido, na verdade, é uma junção dos dois. Que pode ser uma charge com um quadrinho, por exemplo, né? Que tem uma charge, um desenho, com um texto na bolinha do personagem, ou seja, na fala do personagem. Então, o texto híbrido nada mais é que a junção do texto verbal com o não verbal. O que provavelmente vai aparecer na sua prova é você olhar para essa charge, você olhar para esse quadrinho e tentar interpretar o que aquela quadrinho está te dizendo. Seja um humor, seja uma crítica social, seja uma crítica à sociedade, algo do tipo. Boa. E isso também aparece direto no jornal, né? Tem várias tirinhas que você pode ver no jornal e começar a treinar isso também. Não é só gráfico que aparece no jornal, não. Mas o quê? O que mais cai em linguagens? Funções de linguagem. Que literalmente, né? Funções da linguagem. Que são, deixa eu lembrar aqui pra vocês as funções da linguagem pra não esquecer nenhuma. Função referencial, o próprio jornal, né? É a função de informar e tudo mais. Função emotiva, função poética, função fática. Função fática é aquela que testa o canal. Entende? Né? Percebe? Alô? Sempre que o interlocutor faz uma pausa para ver se tá tudo bem ali na comunicação. Função conativa, função metalinguística, que também aparece sempre. Metalinguística, assim, todo mundo gosta muito dessa função, porque geralmente é quando o código é usado para explicar o código. Então tem um grande exemplo clássico do dicionário, que usa a própria língua para explicar a língua. Então essa é a função metalinguística, beleza? Exatamente. É a coisa dentro da coisa. Aí provavelmente o que vai aparecer para você identificar, né, qual função daquele texto que está aparecendo para você naquela questão. Né? Se aquele texto está sendo um texto emotivo, um texto referencial, enfim, todas as funções que a Mafê trouxe pra gente. Perfeito. Além disso, e aí é uma dúvida que gera muito nos alunos, na hora da inscrição eu não pude escolher entre inglês e espanhol, né? Porque aparece língua estrangeira no Enseja, né? Mas você não escolhe entre inglês e espanhol, e eu vou explicar por que você não escolhe entre inglês e espanhol. Um dos tópicos que a ementa cobre é línguas estrangeiras na sociedade. Né? Então, o que acontece na prática? Ele não te faz uma distinção entre inglês e espanhol, ou na verdade nunca apareceu outra língua entre inglês e espanhol, então acho difícil que apareça outra língua além de inglês e espanhol. Abajur, sutiã. Exato, mas são sempre coisas que estão no nosso dia a dia. Boa. Né? Então, o exemplo do sanduíche de chicken, né? O baked chicken ou o mac chicken, e aí te perguntar sobre o que é aquele sanduíche, né? Isso tá no nosso dia a dia. A gente vai na lanchonete, a gente pede sanduíche com frango, né? E aí você não precisa necessariamente ler um texto em inglês ou ler uma charge em espanhol, e sim saber algum conteúdo básico sobre aquela língua. Bacana. Há outro exemplo que já apareceu também sobre essa aplicação da língua estrangeira no dia a dia foi uma página do Google de busca, né? E aí tinha lá Google Search escrito, então você tinha que indicar que search significava busca, mas muito pelo ato comportamental, que você sabe que você vai jogar um negócio lá e sabe que tá buscando alguma coisa, e menos pelo significado daquele vocabulário em si. Eu vejo muita gente vendo as questões de inglês, né, ou de espanhol, enfim, língua estrangeira na sociedade, e aí tendo um bloqueio, pensando, não sei falar inglês, não sei falar espanhol. Não precisa. Mas sabe no seu dia a dia, quando você entra sempre naquele site, e por algum motivo... Site. Tá aí, uma palavra estrangeira. Por algum motivo você entra naquele site e aquele site tá na língua, tá em inglês, e aí você sabe mexer porque você conhece mais ou menos os botões, você sabe o que você tem que fazer. É basicamente isso. Você já sabe basicamente o inglês e o espanhol porque eles estão no nosso dia a dia. Boa. Né? A Anitta aí cantando espanhol e a gente cantando junto. Então fica aí a dica, vá ao McDonald's ouvindo Anitta para fazer a prova do Enseja. Vamos pra natureza? Vamos. Natureza cobre química, biologia e física. Odeio. E a gente vai tratar cada uma delas separadamente. Odeio. Vamos primeiro pra química? Em química costuma sempre aparecer aspectos macroscópicos da matéria. Odeio. Funções orgânicas Odeio. e funções inorgânicas. Odeio. Calma,
Eu sei que é um bando de nome difícil. Mafê já tá aqui no tiroteio do odeio. Mentira, gente. Essa parte é bem tranquila. Mas eu já quero avisar pra vocês que natureza, ano passado, 2018, foi a prova que mais aprovou gente. Olha aí. Ou seja, olha. Por quê? A prova de natureza, ela sempre te traz muita informação. Então, no enunciado, e aí eu preciso que você quebre o seu bloqueio para você conseguir fazer a prova e vai de peito aberto. Lê a questão, vê o que ela tá te dizendo, vê sobre o que ela tá te perguntando e sempre tentando tirar o máximo de informação do texto que ela tá te dando. Obviamente, alguns conhecimentos do seu ensino médio vão ser necessários, né, para realizar a prova, mas vai ter muita informação nas questões. Então, olhando esses tópicos que a gente está te passando e, além disso, focando e peito aberto para fazer as questões de natureza, eu te garanto que você vai fazer tanto química, tanto física, quanto biologia. Já vamos puxar o gancho para biologia. Amei. Biologia segue um padrão muito parecido com as questões do Enem, né? A gente tem muita ecologia, e isso é bom. Ecologia é sempre bom. Ecologia, lembra, né? Meio ambiente, mexe muito com geografia. Quando a gente está estudando geografia, a gente também está estudando biologia. Negócio de solo, negócio de clima. De certa forma. Negócio de relação entre seres vivos. Exatamente. E costuma ser as questões de natureza que vocês mais gostam, né? Que tem um pouco mais de interpretação. Que tem desenho no caderno, adoro. De mundo. E, além de ecologia, aparecem muitas doenças. Então, tentar entender... Doenças já odeio. Não, isso eu também odeio. Eu acho que podemos concordar. Mas as doenças, a gente costuma trazer um conhecimento de vida muito sobre doença, é verdade, né? é verdade. A gente, de certa forma, sabe os sintomas da gripe, né? A gente sabe, de certa forma, se conjuntivite pode ser viral ou não, né? Se a gente pode passar, ou seja, se a gente pode transmitir uma doença ou não, né? Então, assim, são conhecimentos de vida que você acaba trazendo para sua prova. Só não pode ser o conhecimento da avó, né, gente? Porque o conhecimento da avó geralmente não é muito científico e tudo mais. Então, lembrando que a prova de biologia vai exigir de você que você entre um pouco mais em transmissor, vetor, vírus, se é bactéria, se é vírus e tudo mais. Então, aquela coisa de, tem que tomar um leitinho quente antes de dormir pra curar a gripe, não é bem assim. Dá aquela estudada e cuidado com esse senso comum também, que hoje em dia tá bem comum. Mas eu falei na química e vou repetir na biologia e vou repetir na física, se for necessário. É importante que vocês vão de peito aberto para essa prova. É importante vocês não pensarem assim, eu não sei nada, eu não sabia nada dessa matéria, meu professor de física ficou em greve 3 meses. Gente, calma. A prova do Enseja, ela trata muito do nosso cotidiano, muito legal. do nosso dia a dia. Então, enunciado. Quando você estiver lendo o enunciado, sublinhe as coisas pra você pescar as informações pra te usar, pra te ajudar a usar na questão. Peraí, tem negócio de material genético também que cai, né? Boa, Fê, tá de olho na prova, Mas em biologia, não em física. Exatamente. Em material genético, a gente tem que entender a diferença entre DNA, RNA, como é que a gente codifica o códon. Onde, Mafê? No retículo endoplasmático rugoso, que você faz o quê? Proteínas, entendeu? E aí daí os seus ribossomos vão fazer as proteínas e aí você vai codificar esse negócio de códon aí que vai virar o RNA, que é aquele filamento único, diferente do DNA, que é aquele filamento em dupla hélice. Quais são as meninas lá, as letrinhas do DNA? Guanina, timina, adenina e citosina, e se for RNA, troca timina por uracila. Arrasou. Quer dizer, o T troca pelo U. É um negócio de doido, é um negócio que lembra de biologia e faz muitos anos também que eu não estudo, então... Já que tá sabendo... Tamo aqui. Vamos lá, já que tá sabendo, ela tá querendo tirar onda. O que cai em física? Lágrimas. Não, Mafê. Física, mecânica, eletrodinâmica sempre aparecem. Tá? Eletrodinâmica é aquele negocinho de resistor, resistência que faz assim, o do chuveiro, a potência. Mecânica, parte de movimento. Além disso, calorimetria. Média, trocas de calor e tudo mais. E aí, a dica que eu vou dar agora pra vocês é, na prova de natureza, na prova de matemática, principalmente nessas duas, porque são as mais fáceis de identificar quais são as questões mais difíceis, né? Quando você se deparar com uma questão muito difícil, dado o TRI, lembra que a gente explicou já aqui no canal? Essa questão provavelmente vai valer muito pouco na sua nota final. Por quê? Porque se é uma questão que de cara parece ser muito difícil, ou seja, muita pouca gente vai acertar, essa questão no TRI, na teoria resposta item, vai valer muito pouco. Então não perde tempo nessa questão. Mas eu vou chutar? Não, calma, você vai guardar essa questão. Faz depois, faz no Marca final. ela e faz no final. Deu tempo? Beleza, vamos queimar a mufa nessa questão. Até porque a gente tá aqui pelo diploma, a gente vai até o final pelo diploma. Mas não deu tempo? É melhor a gente deixar de fazer uma questão que a gente acha que todo mundo vai errar, do que uma questão que aparentemente parece ser fácil. Exatamente. E aí, você precisa garantir justamente acertar as que todo mundo vai acertar, que é pra você
você ficar ali, ó, na média pra cima. Mas, Mafê, antes de a gente falar de humanas, é importante a gente reforçar o quanto é importante os exercícios para provas de natureza. Na nossa plataforma, que eu vou deixar um link aqui embaixo com descontão, a gente tem exercícios, modelo Enseja, inclusive da prova de 2017, que foi liberada pelo INEP, para você tentar resolver. E aí a dica que a gente deu foi, tenta resolver esse exercício. Se você conseguiu, ótimo, legal, você está no caminho certo. Se você não conseguiu, assiste a nossa resolução. A gente tem resolução comentada em vídeo e em texto. E assim você vai garantir cada vez mais autonomia e mais segurança para resolver as suas questões. Pessoal, o link tá aqui embaixo, hein? Humanas. Ai, aí adoro, aí sou eu. Agora você vai tirar onda. Vamos. Quer começar por história ou geografia? Eu gosto mais de história. Tá. Em história, né, que pertence à prova de humanas, aparece sempre Primeira República, Show. Era Vargas Molinho. e Revolução Industrial. Molinho. Lembrando que são 30 questões de história, geografia e filosofia e sociologia sempre aparecendo para te ajudar a entender os conceitos de humanas e até mesmo te ajudar na redação. É, muito bom. Gente, filosofia é tudo, sociologia é tudo, são ciências que meio que dão conta de tudo que existe, né? Assim, do pensamento, das relações em sociedade. Então, é tudo aplicável para a prova de humanas, pode ser pinceladas, mas não é cobrado efetivamente um conceito, um filósofo, né? Em geografia costuma aparecer os impactos ambientais, as regiões do Brasil. E agricultura. Exato. Tá sabendo, hein, Mafê? Sou de humanas, querido. E lembra que impactos ambientais foi o que eu trouxe quando eu falei da biologia, né? Muito próximo da ecologia, como é que se reflete na nossa sociedade, quais são os danos para os homens, o que a gente já fez de errado nesse mundo, nessa história da humanidade que está refletindo agora Um aquecimento no nosso global, meio ambiente. derretimento das calotas polares, ursos polares sem moradia, Minha Casa Minha Vida para ursos polares, essas coisas. Exato. E lembrando que estudar humanas e assistir os nossos módulos de humanas sempre vão te ajudar, né? Ou sempre, ou muito provavelmente, vão te ajudar a ter um entendimento maior do tema da redação. Pessoal, fechamos as 4 provas, fomos disciplina a disciplina, focando em quais conhecimentos, né, quais tópicos, agora nessa reta final, você precisa estudar, faltando menos de 30 dias para sua prova. Gente, inclusive se você não pegou alguma coisa, volta o vídeo, porque a gente também deu algumas diquinhas para começar a estudar. Então já é um pontapé inicial aí, sem desculpinha, para você conseguir mandar bem nessa prova. Show? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, se esse vídeo foi útil para a sua vida, sua prova, seu sonho, sua carreira, seu diploma. E deixa aqui também nos comentários o que você quer ver aqui sobre conteúdo de Enseja no Descomplica. Pessoal, lembrando que esses tópicos que a gente está falando, ou seja, os mais importantes, estão lá no nosso curso, preparatório para o Enseja. O link está aqui embaixo na descrição para você assinar com super desconto. Um beijo, obrigada, Matheus. Falou a beça e até a próxima. Tchau, pessoal. Diploma, hein?